E aí, meu nome é Ethan. Tenho 24 anos. 3 meses atrás, a mãe do meu melhor amigo me olhou no corredor escuro da casa dela e sussurrou: Fica comigo esta noite, por favor. Do jeito que ela disse, a voz dela tremia, e eu podia sentir o cheiro do perfume dela misturado com o desinfetante de limão da cozinha. E eu soube que ela não estava só pedindo para eu vigiar a casa. Ela estava lá, de pijama de seda, com lágrimas nos olhos, e disse: Quando estou com você, lembro quem eu era antes de me tornar alguém que pede desculpas por ocupar espaço. Eu devia ter ido embora. Devia ter ligado para o Mark. Em vez disso, fiquei. E tudo mudou. Se você está assistindo isso agora, me conta de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu estacionei no condomínio escuro e desliguei o motor. A luz da varanda estava acesa. Piscou duas vezes, como se ela estivesse observando da janela. Isso foi 3 meses atrás. Antes de tudo mudar, antes do beijo na testa, antes de eu aprender o que significava quando uma mulher como a Laura sussurrava aquelas 5 palavras num corredor à meia-noite. Mas estou me adiantando. Tudo começou com o telefonema do Mark numa terça-feira à noite. Eu estava comendo pizza requentada no meu apartamento apertado quando meu celular vibrou. Cara, preciso de um favorzão. A voz do Mark estava tensa, estressada. Meus pais tiveram uma briga daquelas hoje. Tipo, nível de guerra. Parei no meio da mordida. Os pais do Mark nunca brigavam. Pelo menos não onde alguém pudesse ver. Daniel e Laura eram a imagem da perfeição de condomínio. Casa grande, gramado impecável, BMWs combinando na garagem. O que aconteceu? Meu pai acusou minha mãe de ter um caso, o que é insano, mas ele saiu batendo a porta, pegou uma mala, disse que vai ficar num hotel no centro. A voz do Mark falhou ligeiramente. Estou preso em São Paulo até sexta por causa dessa conferência de trabalho. Você pode só dar uma olhada nela? Ter certeza de que ela está bem? Olhei em volta do meu apartamento. Louça suja na pia, o uniforme de barman do Jared jogado no sofá, contas atrasadas empilhadas na mesa de centro. A ideia de passar um tempo naquela casa impecável não era exatamente um sacrifício. Claro, cara, sem problema. Talvez até passar a noite, se ela parecer abalada. Eu sei que meu pai tem aquelas câmeras de segurança, mas. Ele fez uma pausa. Não gosto que ela fique sozinha quando está chateada. Ela se perde nos próprios pensamentos, sabe? Eu sabia. Eu já tinha visto a Laura entrar numa neura antes. Neuróticas, controladas, em que ela limpava obsessivamente e falava em frases cuidadosas e medidas, como se tivesse medo de ocupar muito espaço. Estou indo para lá agora. Obrigado, sério. Ela. Ela realmente confia em você, Ethan. Mais do que na maioria das pessoas. Esse devia ter sido meu primeiro aviso. A viagem até o condomínio Willowbrook levou 20 minutos. 20 minutos para deixar para trás meu mundo de apartamentos divididos e avisos de cheque especial e entrar no deles. Casas grandes com entradas circulares, garagens para 3 carros, iluminação paisagística que provavelmente custava mais do que meu aluguel. Eu ia a essa casa desde os 15 anos. A mãe do Mark sempre tinha biscoitos fresquinhos, comida de verdade na geladeira, toalhas limpas. Era tudo o que meu apartamento de infância não era. Laura abriu a porta antes que eu pudesse bater. Ela usava jeans escuro e um suéter creme, cabelo preso em rabo de cavalo, maquiagem cuidadosamente aplicada, mas eu podia ver a exaustão por baixo. Ethan. O sorriso dela era ensaiado. Perfeito. Mark te ligou. Ele está preocupado com você. Estou bem. Ela deu um passo para trás, me deixando entrar. De verdade, só um dia difícil. A casa parecia diferente, mais fria. A sala de estar parecia exatamente a mesma. Sofá branco,
mesa de centro de vidro, arte cara nas paredes. Mas algo estava estranho. Uma taça de vinho vazia repousava na bancada da cozinha. As almofadas decorativas estavam ligeiramente tortas. Onde está o Cooper? Perguntei. O Golden Retriever deles geralmente me derrubava na porta. Lá em cima, ele tem estado ansioso hoje. Ela tocou a têmpora. Cachorros sentem atenção, não sentem? Eu a segui até a cozinha. A ilha de mármore brilhava sob as luminárias pendentes. Tudo impecável, exceto pela taça de vinho e um lenço de papel amassado perto da pia. Sinais de uma vida perfeita se rachando nas bordas. Quer um café? Ou ela gesticulou vagamente em direção ao vinho. Café é bom. As mãos dela tremeram ligeiramente enquanto enchia a máquina. Apenas um tremor, mas eu percebi. Laura nunca mostrava fraqueza. Nunca deixava a máscara cair. Mark disse que o Daniel saiu. Ela enrijeceu. Ele está lidando com algumas emoções, sobre confiança, sobre limites. A voz dela era cuidadosamente neutra. Ele voltará quando estiver pronto para discutir as coisas racionalmente. Eu conheci essa família há quase 10 anos. Nunca tinha ouvido Laura falar sobre o marido como se ele fosse um cliente que ela estava tentando não perder. A cafeteira começou a funcionar com um barulhinho. Laura encostou na bancada, braços cruzados, protegendo-se. Algo realmente aconteceu? Perguntei cuidadosamente. Quer dizer, por que ele acha. Nada aconteceu. A voz dela foi cortante, depois mais suave. Nada nunca acontece nesta casa, Ethan. Isso é parte do problema. Eu não sabia o que dizer a isso. Então apenas esperei enquanto o café coava e o relógio da cozinha tic-taqueava alto no silêncio. Ela serviu 2 canecas, adicionou creme na minha sem perguntar. Ela tinha lembrado como eu gostava, depois de todos esses anos. Mark quer que eu fique esta noite, eu disse. Se você estiver confortável com isso, só. Caso o Daniel volte chateado ou algo assim. A risada da Laura foi vazia. Ele não vai voltar esta noite. Quando o Daniel sai, ele fica fora até fazer valer o seu ponto. Ela tomou um gole de café, olhando pela janela para o quintal. Mas sim, eu. Eu apreciaria a companhia. Sentamos na ilha como centenas de vezes antes, mas agora parecia diferente. Eu tinha 24, não 15. Ela tinha 45. Não apenas a mãe do Mark. A distância entre nossas banquetas parecia tanto demais quanto insuficiente. Posso ficar no sofá, eu ofereci. O quarto de hóspedes está arrumado. Você já ficou lá antes. Eu já tinha. Durante as férias da faculdade, quando faltava luz no meu apartamento. Durante a semana em que a namorada do meu colega de quarto praticamente se mudou e eu precisava de espaço. Laura sempre dizia sim. Sempre tinha lençóis limpos na cama e toalhas extras dobradas na cômoda. Conversamos sobre coisas seguras enquanto terminávamos o café. O emprego do Mark em São Paulo. Meu último trabalho instalando prateleiras para uma livraria. O tempo. Coisas normais que pareciam estranhas com o peso da ausência de Daniel nos oprimindo. Cooper desceu as escadas por volta das 9, rabo baixo, parecendo confuso. Ele foi direto para Laura, pressionando a cabeça contra as pernas dela. Ele fica checando o escritório do Daniel, ela disse, coçando as orelhas dele. Não entende por que a rotina está diferente. Eu a observei com o cachorro. Gentil, paciente, do jeito que ela sempre foi com os amigos do Mark quando éramos adolescentes, fazendo questão de que todos se sentissem bem-vindos, alimentados, incluídos. Mas havia algo novo no rosto dela, um tipo de cansaço frágil que eu nunca tinha visto antes. Por volta das 10, ela começou a lavar a louça. Eu enxugava como nos velhos tempos. Nossos movimentos eram cuidadosos, coreografados, certificando-nos de que nossas mãos não se encostassem quando ela me passava um prato. Ethan, ela me entregou uma taça de vinho, olhando para a água ensaboada.
Posso te perguntar uma coisa? Claro, eu pareço diferente para você do que eu costumava ser. Pensei sobre isso, realmente pensei. Você parece cansada. Não foi isso que eu quis dizer. Larguei o pano de prato. Então o que você quis dizer? Ela tirou as mãos da água, pegando uma toalha. Daniel acha que eu tenho sido inadequada com amigos homens, clientes. Ele diz que eu flerto sem perceber, que eu envio os sinais errados. Meu peito apertou. Você acha que é verdade? Não sei mais. A voz dela era pequena. Eu sabia exatamente quem eu era: esposa, mãe, empresária. Agora olho no espelho e não tenho certeza do que vejo. Eu vejo a mesma pessoa que costumava me deixar e o Mark montar cabanas na sala, que sempre tinha curativos quando raspávamos os joelhos, que me ensinou a dobrar lençóis de elástico direito. Ela sorriu com isso. Um sorriso de verdade. Você nunca pegou o jeito dos lençóis de elástico. Ainda não consigo fazer. Terminamos a louça em um silêncio confortável, mas quando o último prato foi guardado, o silêncio pareceu mais pesado, como se estivéssemos ambos evitando o momento em que teríamos que dar boa noite e ir para quartos separados. Laura foi até a porta dos fundos, checando as trancas, depois a porta da frente, depois as janelas da sala de estar. Eu a segui à distância, observando-a em sua rotina noturna. O sistema de segurança. Eu comecei. Está armado. Daniel instalou câmeras no ano passado, sensores de movimento, tudo completo. Ela gesticulou para um pequeno painel perto da porta da frente, uma luz vermelha piscando constantemente. Às vezes, acho que ele confia mais na tecnologia do que em mim. Estávamos no corredor entre a cozinha e a escada, o mesmo corredor onde Mark e eu costumávamos correr, onde Laura costumava nos chamar para o jantar, onde fotos de família cobriam as paredes, férias, formaturas, natais que pareciam páginas de revista. Eu devia deixar você dormir, eu disse. Sim, você devia. Mas ela não se mexeu, nem eu. A luz do corredor projetava sombras no rosto dela, fazia-a parecer mais jovem, me fazia lembrar de ter 17 anos e pensar que a mãe do Mark era a mulher mais elegante que eu já tinha visto. Intocável, perfeita, segura em sua vida perfeita. Laura, não. Ela balançou a cabeça. O que quer que você esteja pensando, não pense. Não estou pensando em nada. Sim, está. Consigo ver no seu rosto. Ela cruzou os braços sobre o corpo. Você está pensando que sou patética. 45 anos e desmoronando porque meu marido não confia em mim. Estou pensando que você é humana. Aquilo a parou. Estou pensando que você passou 20 anos cuidando de todo mundo, garantindo que o Mark se sentisse amado, garantindo que as camisas do Daniel estivessem passadas, garantindo que os amigos deles se sentissem bem-vindos em sua casa. E talvez ninguém tenha cuidado de você. Os olhos dela se encheram de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Ethan, sim? Fica comigo esta noite, por favor. As palavras pairaram no ar entre nós. 5 palavras simples que mudaram tudo. Porque ela não estava me pedindo para dormir no quarto de hóspedes. Ela não estava me pedindo para vigiar a casa, ou passear com o cachorro, ou consertar algo quebrado. Ela estava me pedindo para ficar com ela, perto dela. Caso o silêncio ficasse muito alto e o vazio muito intenso, e ela precisasse lembrar que não era invisível. Onde? Perguntei baixinho. Não sei. A voz dela era quase um sussurro. Eu só. Eu não consigo ficar sozinha naquela cama esta noite, naquele quarto, com o travesseiro dele ainda cheirando ao perfume dele e os livros dele ainda na mesinha de cabeceira como se nada tivesse acontecido. Meu coração batia tão forte que tive certeza de que ela podia ouvir. Laura, eu não acho que seja uma boa ideia. Por quê? Ela deu um passo mais perto. Apenas meio passo, mas eu
Pude sentir o cheiro do perfume dela, algo leve e caro. Por causa do Mark? Por causa do Daniel? Porque as pessoas vão falar? Porque você está machucada agora, e eu não quero me aproveitar disso. Ela me encarou por um longo momento. E se eu disser que estar com você, apenas estar perto de você, é a primeira vez em meses que me sinto eu mesma? Eu diria que você não sabe o que está pedindo. Estou te pedindo para me ver de verdade, não como a mãe do Mark, ou a esposa do Daniel, ou uma mulher perfeita de condomínio que tem a vida toda resolvida. A voz dela falhou. Estou te pedindo para me ver como apenas Laura, e para não fugir. Olhei para o rosto dela. Realmente olhei. Além da maquiagem cuidadosa e da compostura ensaiada, vi medo, solidão. Uma mulher que vinha interpretando um papel por tanto tempo que havia esquecido que havia uma pessoa por baixo. Eu te vejo, eu disse. Um alívio inundou suas feições, como se ela tivesse prendido a respiração por anos e finalmente a soltasse. O quarto de hóspedes, eu disse. Vou ficar no quarto de hóspedes, mas perto o suficiente para você saber que não está sozinha. Ela assentiu. Perto o suficiente. Subimos as escadas juntos. A suíte principal ficava no final do corredor. O quarto de hóspedes era logo ao lado, perto o suficiente para nos ouvirmos respirar através da parede compartilhada. Laura parou na porta do quarto dela. Obrigada. Pelo quê? Por não me fazer sentir louca por perguntar. Eu queria tocar a mão dela, o rosto dela, algo, mas mantive minha distância. Você não está louca. Ela desapareceu no quarto. Ouvi água correndo, gavetas abrindo e fechando, os sons suaves de alguém se preparando para dormir. Escovei os dentes com uma escova extra do banheiro de hóspedes. Vesti a bermuda de ginástica e a camiseta que eu guardava no carro. Deitei na cama de hóspedes com seus lençóis brancos impecáveis e travesseiros caros. A casa se acomodou ao nosso redor. Silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio lá embaixo e o ocasional rangido de madeira antiga. Por volta da meia-noite, ouvi a porta do quarto dela se abrir, passos no corredor. Ela estava verificando algo, certificando-se de que eu ainda estava lá. Levantei e abri minha porta. Ela estava parada no corredor em uma camisola de seda e um roupão, cabelo solto sobre os ombros, parecendo perdida em sua própria casa. Sem sono? Perguntei. Cada pequeno som. Continuo pensando que é o Daniel voltando. Ou. Ela encolheu os ombros. Não sei. Sinto que estou esperando que algo terrível aconteça. Nada terrível vai acontecer. Como você sabe? Porque eu estou aqui e não vou deixar. Algo mudou nos olhos dela. Um tipo de reconhecimento. Como se ela estivesse me vendo pela primeira vez, não como o amigo do Mark ou o garoto que ela costumava alimentar com biscoitos, mas como um homem que podia fazê-la se sentir segura. Ethan, sim, ela deu um passo mais, perto, depois outro, até que ela estava parada bem na minha frente, perto o suficiente para eu ver os pontinhos dourados nos olhos verdes dela, perto o suficiente para contar as sardas dela. Quando Daniel me acusou de ter um caso, uma parte de mim desejou que fosse verdade, só para saber que eu ainda era capaz de fazer alguém me querer. Minha respiração engasgou. Laura, eu sei que é errado. Eu sei que você é amigo do Mark. Eu sei que sou muito velha para você, muito complicada, muito quebrada. A mão dela se ergueu, as pontas dos dedos roçando meu peito. Mas, aqui com você, sinto que talvez eu não seja invisível afinal. Eu devia ter recuado, devia ter lembrado a ela sobre limites, sobre consequências, sobre todas as razões pelas quais isso era impossível. Em vez disso, levantei a mão e acariciei o rosto dela. A pele dela era macia, quente, real. Você não é invisível. Ela se inclinou no meu toque, olhos fechados, como se estivesse faminta por carinho,
e eu fosse a primeira pessoa a oferecer a ela um gosto. Não sei o que estou fazendo, ela sussurrou. Nem eu. Ficamos ali no corredor, presos entre o quarto dela e o meu, entre o que era seguro e o que queríamos, entre as pessoas que deveríamos ser e as pessoas que realmente éramos. Então, ela se ergueu na ponta dos pés e encostou a testa na minha. Não um beijo, algo menor, mais íntimo, uma conexão que dizia: Eu te vejo, eu confio em você, eu te escolho, mesmo que seja só por esta noite. Respirei o cheiro do shampoo dela. Senti o sussurro da respiração dela contra meus lábios. Memorizei o peso da testa dela contra a minha. Vá para a cama, eu disse suavemente. Você ainda estará aqui pela manhã? Eu ainda estarei aqui. Ela se afastou, os dedos escorregando pelo meu braço enquanto ela se afastava. Boa noite, Ethan. Boa noite, Laura. Eu a observei desaparecer no quarto dela. Ouvi o clique suave da porta. Voltei para o meu quarto e fiquei acordado por horas, olhando para o teto, porque eu sabia, mesmo então, que tudo havia mudado, e eu sabia que não havia como voltar atrás. A manhã chegou cedo demais. A luz do sol entrava pelas cortinas do quarto de hóspedes, quente e brilhante. Eu podia sentir o cheiro do café sendo coado lá embaixo, ouvir Laura se mexendo na cozinha, cantarolando baixinho para si mesma. Por um momento, deixei-me fingir que isso era normal, que eu pertencia ali, que eu tinha o direito de acordar naquela casa e descer para o café da manhã com uma mulher que me olhava como se eu importasse. Então a realidade me atingiu. Daniel, Mark, as câmeras de segurança, os vizinhos. O fato de que eu estava dormindo na casa do melhor amigo dele, me apaixonando pela mãe dele e mentindo para todo mundo sobre isso. Vesti um jeans e uma camiseta limpa da minha mochila. Passei os dedos no cabelo. Tentei parecer alguém que tinha dormido pacificamente em vez de alguém que tinha passado a noite revivendo a sensação da testa da Laura contra a minha. Lá embaixo, ela estava no fogão, preparando ovos mexidos, ainda de roupão, mas com a maquiagem cuidadosamente aplicada, cabelo preso, a mãe perfeita de condomínio preparando o café da manhã, exceto pela maneira como ela me olhou quando entrei na cozinha, como se estivesse me vendo pela primeira vez, como se estivesse memorizando o meu rosto. Bom dia, ela disse. Bom dia. Cooper abanou o rabo de seu lugar perto da porta dos fundos. Comportamento normal de cachorro. Nada estranho em um amigo da família passar a noite. Ovos estão bons? Ou posso fazer panquecas? Ovos estão perfeitos. Ela os serviu com torrada e frutas frescas. Colocou tudo na ilha com guardanapos de tecido elegantes e talheres de verdade. O tipo de café da manhã com o qual eu fantasiei quando criança. O tipo que Daniel provavelmente recebia todas as manhãs e dava como garantido. Como você dormiu? Ela perguntou, sentando-se em frente a mim. Bem, e você? Melhor do que em semanas. Ela tomou um gole de café, observando-me por cima da xícara. Ajudou, saber que você estava perto. Comemos em um silêncio confortável, como uma rotina que tínhamos aperfeiçoado ao longo dos anos, em vez de algo totalmente novo e perigoso. A luz da manhã fazia tudo parecer mais suave, menos intenso do que as confissões da meia-noite no corredor. Qual é a sua agenda para hoje? Ela perguntou. Livre até esta tarde. Por quê? Preciso reorganizar meu escritório, mover alguns móveis. Daniel sempre disse que ajudaria, mas. Ela encolheu os ombros. Você se importaria? Eu te pago, claro. Você não precisa me pagar. Ethan. Ela estendeu a mão pela ilha, os dedos roçando os meus. Deixe-me cuidar um pouco de você. Você está sempre ajudando nossa família. Deixe-me retribuir o favor. O jeito que ela disse "nossa família" apertou meu peito, como se eu pertencesse ali, como se eu fizesse parte de algo, em vez de ser apenas o amigo quebrado do Mark que às vezes se hospedava no quarto de hóspedes deles. Ok,
O escritório dela ficava no primeiro andar, atrás da sala de estar. Um cômodo que virou escritório com estantes embutidas e uma grande janela de frente para o quintal. Revistas de design empilhadas cuidadosamente na mesa dela. Amostras de tecido presas a um mural de cortiça. Uma parede inteira de fotos de antes e depois de casas de clientes que ela havia transformado. Quero mover a mesa para ficar de frente para a janela, ela disse. Criar um melhor fluxo de trabalho, mas é de carvalho maciço, pesadíssima. Passamos a manhã reorganizando, movendo a mesa, mudando as estantes, pendurando novas obras de arte, trabalho físico que nos permitia estar perto sem falar sobre por que queríamos estar perto. Ela era boa nisso. Relações espaciais, combinações de cores, fazendo os espaços parecerem quentes e acolhedores. Observando-a trabalhar, entendi como ela construiu um negócio de sucesso em casa, como ela criou essa vida, perfeita que todos invejavam. Me passa aquela moldura? Ela estava em uma escada de mão, pendurando um quadro acima do novo lugar da mesa dela. A moldura estava um pouco fora de alcance na estante. Eu a peguei e subi atrás dela, perto o suficiente para estabilizá-la se ela perdesse o equilíbrio, perto o suficiente para sentir o perfume dela novamente. Obrigada. Ela pegou a moldura, mas não desceu. Virou-se para me encarar. Ethan, sim? Ontem à noite, no corredor, foi real? Ou eu estava só emotiva? Olhei para ela, de pé na escada. Ela era mais alta que eu. Tinha que olhar para baixo para encontrar meus olhos, mas de alguma forma parecia que eu era quem a estava protegendo. Foi real. Bom, o alívio brilhou no rosto dela. Eu estava preocupada que tivesse imaginado. Você não imaginou nada. Ela desceu da escada, mas em vez de se afastar, ela ficou perto, presa entre mim e a escada. As mãos dela se ergueram para descansar no meu peito. Isso é complicado, ela disse. É. Mark odiaria isso. Provavelmente. Daniel, eu nem quero pensar no que Daniel faria. Então não pense nele. Os olhos dela buscaram os meus. O que estamos fazendo, Ethan? Não sei. Somos amigos? Espero que sim. Somos mais do que amigos? Toquei o rosto dela, do mesmo jeito que fiz no corredor. Você quer ser? Eu quero. Ela fechou os olhos. Eu quero me sentir eu mesma de novo. E quando estou com você, lembro quem eu era, antes de me tornar alguém que pede desculpas por ocupar espaço. Você nunca terá que pedir desculpas comigo. Promete? Eu prometo. Ela se inclinou para a frente e beijou minha testa. Gentil, grata, como se estivesse abençoando algo em vez de iniciar algo proibido. Mas quando ela recuou, os lábios dela estavam mais perto dos meus do que deveriam, e o ar entre nós ficou eletrizado, perigoso. A gente devia terminar o escritório, ela disse baixinho. Devíamos. Mas nenhum de nós se mexeu. Ficamos imóveis daquele jeito pelo que pareceram horas, as mãos dela no meu peito, as minhas segurando o rosto dela, o peso de tudo o que não estávamos dizendo pairando no ar entre a gente. Então, Cooper latiu da cozinha. Um latido seco e repentino. Laura se afastou num sobressalto como se tivesse sido pega em flagrante. Tem alguém aqui? Ela sussurrou. Meu coração parou. Daniel! Ela balançou a cabeça, indo para a janela. Dona Klein. Ela está no jardim dela, mas está olhando para cá. Eu me afastei da escada. Mantive uma distância segura entre a gente, porque se Dona Klein estivesse olhando, ela já tinha visto meu carro na entrada da garagem. Já tinha notado que passei a noite aqui. Devo ir, eu disse. Ainda não. A voz de Laura era baixa, mas firme. Se você sair logo depois que ela te vir, vai parecer suspeito, como se estivéssemos escondendo alguma coisa. E não estamos? Ela se virou da janela. Estamos? Será que estamos? Porque nada aconteceu, Ethan. A gente mudou móveis. A gente conversou. A gente.
Ela tocou a testa onde tinha beijado a minha. A gente se conectou, mas não fizemos nada de errado. Eu queria acreditar nela, mas o jeito que meu coração disparava quando ela olhava para mim, o jeito que eu tinha gravado a cor exata do batom dela, o jeito que passei a noite imaginando o que teria acontecido se ela tivesse se inclinado só um pouquinho mais naquele corredor. Fica para o almoço, ela disse. Me ajuda a mover a estante de livros também. Faz parecer normal. Normal. Pois é, porque não tinha nada de normal no jeito que ela falava meu nome. Nada de normal no jeito que eu queria tocá-la de novo. Mas eu fiquei. Passamos o resto da manhã terminando o escritório, movendo a estante pesada, organizando as revistas de design dela por data, pendurando as últimas peças de obra de arte, um trabalho físico que mantinha nossas mãos ocupadas e nossa conversa segura. Laura fez sanduíches para o almoço, peito de peru e abacate em pão artesanal, grosso e caro, nada parecido com a mortadela no pão de forma que eu comia no meu apartamento. Sentamos na ilha da cozinha de novo, cuidadosos para manter uma distância normal entre nossas banquetas. O escritório ficou bom, eu disse. Ficou mesmo. Obrigada. Ela sorriu. Me sinto mais centrada, como se realmente conseguisse trabalhar lá agora. Daniel não gostava da antiga arrumação? O sorriso dela diminuiu um pouco. Daniel não gasta muito tempo pensando no meu trabalho, contanto que os clientes estejam felizes e o dinheiro entre. Deve ser frustrante. É o que é. Ela beliscou o sanduíche. 20 anos de casamento te ensinam a escolher suas brigas. Algumas coisas não valem a pena a briga. Seu trabalho vale a pena lutar por ele. Ela olhou para mim com surpresa, como se ninguém nunca tivesse dito aquilo antes. Você acha? Já vi seu trabalho. Aquelas fotos de antes e depois? Você transforma a vida das pessoas. Faz com que as casas delas pareçam casas. Isso não é pouca coisa, Laura. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Daniel chama de meu Robinho. Daniel é um idiota. Ela riu. Riu de verdade. Você não pode falar assim do meu marido. Por que não? É a verdade. Porque. Ela parou, procurando uma razão. Porque é desrespeitoso. Chamar a carreira da sua esposa de hobby também é. Ela me encarou, como se eu tivesse dito algo revolucionário em vez de apenas óbvio. Quando você ficou tão sábio? Ela perguntou. Quando você começou a aceitar tão pouco? Isso a atingiu em cheio. Eu vi no rosto dela, o jeito que ela se encolheu e desviou o olhar, como se eu tivesse tocado numa ferida que ela vinha escondendo. Desculpa, eu disse rapidamente. Aquilo foi. Não. Ela encontrou meus olhos de novo. Você está certo. Eu tenho aceitado muito pouco. Por muito tempo. Terminamos o almoço num silêncio pensativo. Laura arrumou as coisas enquanto eu enxugava a louça de novo. Nossos movimentos estavam mais relaxados agora, menos cuidadosos, como se estivéssemos nos acostumando a dividir o mesmo espaço. Eu devia ir embora, provavelmente, eu disse enquanto ela guardava o último prato. Claro, mas ela não se moveu em direção à porta. Ethan? Sim? Você. Você viria me ver de novo daqui a alguns dias? Mark se preocupa quando não atendo o telefone na hora. Era uma desculpa esfarrapada. Nós dois sabíamos disso, mas nos deu uma razão para nos vermos de novo sem dar nome ao que realmente queríamos. Claro, passo aqui na sexta, verifico as fechaduras ou algo assim. Verificar as fechaduras. Sim, o sorriso dela era suave, secreto. Eu ia gostar. Dirigi para casa com as janelas abertas, tentando clarear a cabeça. Mas ainda sentia o cheiro do perfume dela nas minhas roupas. Ainda sentia o calor das mãos dela no meu peito. De volta ao meu apartamento, Jared estava comendo cereal direto da caixa e assistindo TV. Onde você sumiu? Ele perguntou. Na casa dos pais do Mark. Tive que ajudar com umas coisas. A mãe gata dele de novo?
Jared mexeu as sobrancelhas. Safado sortudo. Minha mandíbula travou. Ela não é assim. Cara, relaxa. Só estou dizendo que ela é atraente para uma mulher mais velha. Ele estudou meu rosto. Por que você está ficando esquisito com isso? Não estou ficando esquisito. Você está definitivamente ficando esquisito. Sua cara está toda. Ele fez uma expressão que não consegui decifrar. Aconteceu alguma coisa? Não, nada aconteceu. O que era tecnicamente verdade, mas parecia a maior mentira que eu já tinha contado. A sexta-feira chegou lentamente. Passei a semana fazendo bicos pela cidade, mas minha mente não parava de ir para a Laura, me perguntando o que ela estava fazendo, se Daniel tinha voltado para casa, se ela estava dormindo melhor, ou ainda verificando fechaduras e pulando a cada barulho. Dirigi até Willowbrook por volta das 4, dizendo a mim mesmo que estava apenas cumprindo uma obrigação para o Mark, sendo um bom amigo, me certificando de que a mãe dele estava bem. Laura atendeu a porta de calça de yoga e um cardigan folgado, cabelo num coque bagunçado, sem maquiagem. Ela parecia mais jovem, mais relaxada. Bem na hora, ela disse, abrindo espaço para eu entrar. A casa parecia diferente de novo, mais acolhedora, como se ela estivesse vivendo nela em vez de apenas mantendo-a. Como estão as coisas? Eu perguntei. Melhor. Daniel voltou para casa na quarta. A gente conversou. Bem, ele falou. Eu escutei. Ele está tentando ser mais presente, mais envolvido. Ela deu de ombros. Vamos ver. Isso é bom, certo? Eu acho que sim. Talvez. Ela me levou para a cozinha. Ele vai viajar de novo na semana que vem. Um cliente grande em Seattle. Mas quando ele está aqui, ele está fazendo um esforço. Tentei ficar feliz por ela. Tentei ignorar o jeito que meu peito apertou ao pensar em Daniel de volta na cama deles. De volta à rotina deles. De volta a dar ela como certa. Cooper parece melhor, eu disse. O cachorro estava esparramado no tapete favorito dele, o rabo batendo preguiçosamente. Cachorros se ajustam mais rápido que pessoas. Laura encheu a chaleira para fazer chá. Ele só está feliz que está todo mundo em casa e as brigas pararam. Sentamos na sala de estar com nosso chá. Laura se encolheu no canto do sofá branco com as pernas encolhidas embaixo dela. Eu peguei a poltrona à frente dela. Distância segura. Como está o trabalho? Eu perguntei. Bom, ótimo, na verdade. Consegui 3 novos clientes esta semana, indicações do projeto Henderson. O rosto dela se iluminava quando ela falava de trabalho. Um deles quer que eu projete o primeiro andar inteiro. Cozinha, sala de estar, sala de jantar. É um projeto enorme. Isso é incrível. Daniel diz que eu devia ter cuidado para não pegar muita coisa. Mas ela sorriu. Eu quero pegar muita coisa. Eu quero estar ocupada. Eu quero me sentir útil. Você é útil. Você é talentosa. Você vive falando coisas assim. Porque são verdade. Ela estudou meu rosto por cima da caneca de chá. Ethan, posso te perguntar algo pessoal? Claro. Você tem namorada? A pergunta me pegou de surpresa. Não, por quê? Só curiosidade. Você tem 24 anos, bonito, doce. Eu teria pensado. Eu saio com gente. Às vezes, nada sério. Por que não? Pensei nas meninas com quem saí no ano passado. Encontros para tomar café que pareciam forçados. Jantares onde não tínhamos nada para conversar. Ficadas que me deixavam mais vazio do que antes. Acho que não conheci ninguém que. Eu parei, procurando as palavras certas. Que me faça querer ficar. Laura pousou a caneca. Esse é um jeito solitário de viver. É? É sim. Eu também tenho me sentido solitária por muito tempo, ela disse baixinho. Mesmo quando Daniel está em casa, mesmo quando tudo parece perfeito por fora, às vezes, principalmente nessas horas. Olhamos um para o outro por cima da mesinha de centro. A luz da tarde estava esmaecendo, lançando longas sombras pela sala de estar impecável,
fazendo tudo parecer mais suave, mais íntimo. Laura, eu sei. Ela se levantou abruptamente. Eu sei o que você está pensando. O que nós dois estamos pensando. E a gente não pode. Eu não estava. Sim, você estava. Porque eu também estava pensando nisso. Ela se moveu para a janela com os braços cruzados sobre si. Mas isso, seja lá o que for isso, não pode dar em nada. Você sabe disso, né? Eu me juntei a ela na janela. Fiquei perto o suficiente para ver meu reflexo ao lado do dela no vidro. Eu sei. Mark nunca me perdoaria. Eu sei. E Daniel, se ele sequer desconfiasse. Eu sei. Ela se virou para mim. Então, por que isso parece tão impossível de parar? Porque talvez a gente não queira parar. É exatamente por isso que a gente precisa. Mas ela não se afastou de mim, e eu não me afastei dela. E se fôssemos pessoas diferentes? Ela perguntou. E se eu não fosse casada? E se você não fosse amigo do Mark? E se eu tivesse 30 em vez de 45? Mas você não é. Mas e se? Toquei o rosto dela. O mesmo gesto que estava se tornando meu gesto característico com ela. Então eu provavelmente já estaria apaixonado por você. Ela inspirou bruscamente. Ethan, provavelmente? Eu me corrigi. Com certeza, eu estaria definitivamente apaixonado por você. Ela fechou os olhos. Não diga coisas assim. Por que não? Porque deixa tudo mais difícil. Já está tudo difícil. Ela abriu os olhos e olhou para mim. Olhou de verdade, como se estivesse tentando gravar meu rosto na memória. Se eu fosse uma pessoa diferente, em uma vida diferente, eu acho que também estaria apaixonada por você. As palavras pairaram entre nós como uma confissão, uma verdade da qual não podíamos voltar atrás. Então, Laura se ergueu nas pontas dos pés e pressionou os lábios na minha testa. Não o beijo rápido e discreto do escritório. Algo mais lento, mais profundo. Um beijo que dizia: eu te vejo, eu te escolho. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Quando ela se afastou, os olhos dela estavam brilhando com lágrimas contidas. Isso é tudo o que posso te dar, ela sussurrou. Isso é tudo o que podemos ter. Eu sei. Mas enquanto ela se afastava, eu segurei a mão dela. A segurei por um breve momento. É o suficiente, eu disse. Por enquanto, é o suficiente. Ela apertou meus dedos uma vez, depois soltou. Você devia ir para casa. Eu assenti, mas não me mexi. Ethan, vá para casa. Desta vez, eu ouvi. As semanas seguintes entraram num ritmo estranho. Eu mandava mensagem para Laura a cada poucos dias. Nada suspeito, apenas: como está indo o projeto Henderson? Ou: o Cooper achou aquela bolinha de tênis que ele perdeu? Ela respondia com atualizações, fotos de amostras de tinta, reclamações sobre clientes difíceis, coisas de amigo que pareciam carregadas com tudo o que não estávamos dizendo. Eu a ajudei a mover móveis para mais duas consultorias de design, sempre durante o dia, quando Daniel estava no trabalho. Sempre com aviso prévio adequado e desculpas razoáveis, sempre cuidadosos para manter as mãos no lugar e as conversas leves. Mas a tensão estava crescendo. Eu podia senti-la toda vez que ela me entregava uma ferramenta e nossos dedos roçavam. Toda vez que ela ficava muito perto enquanto explicava a visão dela para um cômodo. Toda vez que ela olhava para mim, como se estivesse lembrando do peso da minha testa na dela. Mark ligou uma noite enquanto eu estava na casa da Laura, ajudando-a a pendurar obras de arte na sala de jantar de um cliente. Vi o nome dele no meu celular e senti um frio na barriga. E aí, cara? Eu atendi, indo para a cozinha onde Laura não podia ouvir. E aí, tudo bem? Você parece estranho. Só cansado. Dia longo. É mesmo? Fazendo o quê? Olhei em direção à sala.
de jantar onde Laura estava ajustando uma moldura de quadro, vestindo jeans escuro e um suéter azul macio, cabelo solto caindo pelos ombros enquanto ela se concentrava. Picos, sabe como é? Que legal! E aí, estou vindo para casa neste fim de semana. Quer jantar no sábado? Colocar o papo em dia de verdade? Minha garganta secou. Claro, parece ótimo. Massa, te pego lá pelas 7. Ah, e Ethan? Sim, obrigado por ficar de olho na mamãe. Ela parece, sei lá, mais feliz ultimamente. Mas ela mesma. Pai também notou. O celular pesava na minha mão. Ela está melhor. É, está sim. E acho que ter você por perto ajuda. Você sempre fez bem para a nossa família. Depois que desligamos, fiquei na cozinha da Laura, olhando para o meu celular, pensando na confiança do Mark, em como eu estava traindo-a tão facilmente, em como era bom fazer a Laura sorrir e como isso tornava tudo o mais errado. Tudo bem? Laura apareceu na porta, com as sobrancelhas levantadas em preocupação. Mark está vindo para casa neste fim de semana. Ah, a palavra saiu mais baixo do que ela queria. Isso é bom. Você sente falta dele? É, sinto sim. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, estava pensando em como a visita do Mark complicaria tudo, em como teríamos que fingir ser apenas amigos da família de novo, em como Laura provavelmente se recolheria em seu papel de mãe perfeita e eu teria que fingir que não queria tocá-la toda vez que ela entrava num cômodo. A gente devia, provavelmente. Laura fez um gesto vago em direção à sala de jantar. Terminar. É. Trabalhamos em um silêncio cuidadoso pela próxima hora, pendurando as últimas peças, ajustando o posicionamento dos móveis, guardando nossos materiais, tarefas normais que pareciam carregadas com tudo o que não podíamos dizer. Enquanto eu guardava minhas ferramentas, Laura pairava por perto, como se quisesse dizer algo, mas não encontrava as palavras. Eu provavelmente vou estar ocupado na semana que vem. Eu disse finalmente, com o Mark em casa e tudo mais. Claro, mas depois, se precisar de ajuda com mais algum projeto, eu te aviso. Estávamos sendo tão cuidadosos, tão corretos, como se não tivéssemos passado a tarde trocando olhares roubados e arranjando desculpas para ficar perto um do outro. Laura? Não. Ela balançou a cabeça. Não vamos. Vamos só deixar isso para lá por enquanto, tá bom? Eu queria discutir. Queria puxá-la para perto e dizer a ela que a visita do Mark não mudava nada entre a gente. Que seja lá o que fosse aquilo, não sumiria só porque a gente fingia que não existia. Em vez disso, assenti. Tá bom. Mas enquanto eu dirigia para casa, já estava contando os dias até poder vê-la de novo. A noite de sábado com Mark parecia atuar numa peça da qual eu tinha esquecido que fazia parte. Fomos ao restaurante favorito dele no centro da cidade. Colocamos o papo em dia sobre o trabalho dele em Chicago, meus bicos, amigos em comum, da faculdade. Conversas normais de melhores amigos que pareciam estranhas porque eu estava cortando as partes mais importantes da minha semana. Como sua mãe está? Eu perguntei tomando cerveja. De verdade? Melhor, bem melhor do que depois da briga. Mark sorriu. Ela tem essa nova confiança em relação ao trabalho dela, pegando projetos maiores, confrontando mais o pai sobre a agenda dela. Ele fez uma pausa. Acho que você ter dado uma olhada nela ajudou. Lembrou a ela que tem amigos que se importam. A culpa me deu um nó no estômago. Ela é fácil de gostar. Ela é. Ela sempre gostou de você, sabia? Mesmo quando éramos crianças, dizia que você tinha bons instintos sobre as pessoas. Sua mãe é bem esperta também. A mais esperta. Mark ergueu a cerveja. As mães espertas e aos bons amigos que cuidam delas. Bati minha garrafa na dele, me odiando pelo brinde, pelas mentiras, pelo jeito que eu já estava planejando quando poderia ver a Laura de novo. Então, qual é a sua com as mulheres ultimamente?
Mark perguntou enquanto voltávamos para o carro dele. Jared diz que você tem estado estranho com o namoro. Jared fala demais. Ele está preocupado com você. Diz que você tem estado distraído, reservado. Mark estudou meu rosto na luz do poste. Você não está saindo com alguém de quem você tem vergonha, está? Porque você sabe que não julgo. Se ele soubesse. Não estou saindo com ninguém. Mas você quer estar? Pensei no beijo na testa da Laura, no jeito que ela me olhava quando achava que eu não estava prestando atenção, em como ela tinha admitido que estaria apaixonada por mim se as coisas fossem diferentes. É complicado, eu disse. As boas sempre são. Mark me deixou no meu apartamento com promessas de sair mais durante a visita dele. Acenei em despedida e subi as escadas para meus quartos apertados, pensando em como seria fácil contar a verdade a ele, em como eu queria pedir permissão para cuidar da mãe dele do jeito que eu estava começando a cuidar dela. Mas eu sabia qual seria a resposta dele. Sabia que alguns limites, uma vez cruzados, jamais poderiam ser desfeitos. Meu celular vibrou enquanto eu me preparava para dormir. Uma mensagem da Laura. Espero que tenha se divertido com o Mark. Durma bem. Simples, inocente. O tipo de mensagem que ela tinha enviado dezenas de vezes antes. Mas desta vez, eu fiquei olhando para ela por um bom tempo antes de responder. Você também. Porque aquelas duas palavras pareciam promessas que não podíamos cumprir, confissões que não podíamos fazer, o começo de algo que nunca devia ter começado e talvez nunca parasse. 3 dias depois, enquanto Mark ainda estava na cidade, recebi outra mensagem da Laura. Esta às 2 da manhã. Sem sono, saudades. Eu olhei para meu celular no escuro, o coração disparado, porque aquela mensagem cruzava todos os limites que tínhamos traçado, quebrava todas as regras que tínhamos estabelecido, admitia a coisa que a gente vinha enrolando por semanas. Comecei a digitar respostas e as apaguei. Liguei para o número dela e desliguei antes de completar a chamada. Fiquei acordado até o amanhecer, pensando no que aquelas palavras significavam e o que aquilo poderia custar a nós dois. Pela manhã, havia outra mensagem. Me desculpa, aquilo foi inapropriado. Por favor, esqueça que mandei. Mas eu não podia esquecer. E baseado na foto que ela enviou naquela tarde, meu moletom cinza dobrado cuidadosamente na bancada da cozinha dela. Ela também não podia. O moletom que eu tinha deixado no quarto de hóspedes dela semanas atrás. Aquele que cheirava a casa dela agora, em vez da minha. Nenhuma mensagem com a foto. Apenas a imagem. Mas eu entendi o que ela estava dizendo. Vem buscar. Volta. Preciso te ver. Mark voltou de avião para Chicago naquela noite. Esperei até o avião dele estar no ar antes de dirigir para Willowbrook.